Versículo isso qual fala para nós vigiar, porque nós não sabemos a hora que há de vir o nosso Senhor. Amados irmãos, vemos aqui uma das características mais relevantes da palavra do Senhor, uma afirmativa, ao qual Cristo Jesus falando como se dará o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, tantas pessoas, tantos pastores, tantos seitas marcaram essa data. Se você lembrar da história, relembrar um pouquinho no passado, você vai ver que tantas pessoas, até mesmo a ciência, marcou essa data. Hollywood e assim por diante. As máquinas de filmes marcaram uma data para isso tudo terminar. Mas essa data se passou. Passou-se o ano 2000, onde todo mundo se preocupava. E aí vem 2012, né? Onde Hollywood lança um filme dizendo que seria o final. E mais tanto outras pessoas, igrejas que marcaram uma data exata em que tudo isso se terminaria. Mas a Bíblia nos afirma que é para nós ficar vigilante. Por que vigilante? Porque Jesus mesmo tinha alertado que nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Quando fala em dia, fala em tempo, e quando fala em tempo, fala para o homem ficar ligado, como diz o ditado, porque a Bíblia diz que o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. A Bíblia menciona que para o Senhor um dia é como os 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas para nós um dia nós sabemos que é 24 horas. Então a Bíblia diz: vigiai a todo tempo, está em constante oração. Quer dizer o quê? Para nós ter uma vida na presença do Senhor vigilante, uma vida de constante oração. Dentre todas as outras muitas qualidades da igreja, do arrebatamento, deve ter a maior qualidade, que é ele estar preparado para encontrar com Cristo nos ares. Ou seja, para ter a principal causa de nós estarmos aqui é nós se manter preparado e qualificado para chegar no céu de luz. Primeira qualidade: a igreja do arrebatamento é uma noiva pura. O que é uma noiva pura? Existe um hino, ou seja, existe lá em Mateus capítulo 25, o sermão profético, a parábola das 10 virgens. Até foi o hino que as meninas apresentaram. Este hino fala muito, Jesus Cristo descrevendo como se fosse o arrebatamento da igreja. Ele descreve esta parábola, ele descreve que havia um casamento, e esse casamento, quando Cristo descreve, ele menciona que já tinha acontecido. Ou seja, Deus, bem sabemos que Cristo Jesus, ao mesmo tempo, aqui na terra, ele continuava sendo parte, ou seja, era Deus, Filho de Deus. Sabemos que Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três formam o Deus Trino que a Bíblia nos ensina. Quando ele palmilhava nessa terra, olha só o que acontece: ele chega a uma certa altura e ele começa a juntar os discípulos e começa a explicar assim, como se fosse no passado, mas ele olhando lá na frente. E a parábola dele apontava para o arrebatamento da igreja. A parábola dele apontava para uma data que o homem não consegue ter por certeza, uma data em que a ciência não consegue desvendar, uma data que nenhum homem jamais conseguiu desvendar, mas uma data que só ele, só o poderoso Deus saberia qual seria essa data. Portanto ele disse: vigiai, estai-vos preparados para o arrebatamento da igreja. Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 11 verso 2, Paulo afirma que a igreja do arrebatamento deve permanecer pura, permanecer virgem. O que é pura? O que é virgem no sentido espiritual? A igreja pura não se contaminar com o pecado. Uma igreja que não se contamina com o pecado é um povo santo, um povo preparado. A Bíblia
Bíblia nos fala que lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, capítulo 21, no verso de número 13, para você que gosta, ler a palavra do Senhor, chega na casa, marca esse capítulo e versículo e leia. A Bíblia diz em Levítico capítulo 21, que o sacerdote, o sumo sacerdote lá do tempo da lei de mosaica, só poderia se casar com uma moça se ela fosse uma moça pura. Por quê? Agora Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele é o sumo sacerdote da igreja. E se lá no tempo da lei, o sumo sacerdote da lei, que era uma pessoa, que era um homem de carne e osso como eu e você, poderia só se casar com uma moça pura, imagine só então, se o sumo sacerdote, filho de Deus, ele vai querer uma moça, porque a Bíblia diz que a igreja é a moça, é a noiva do Cordeiro. E esse casamento, a Bíblia diz que está marcado nos céus, que vai ser o arrebatamento. Então, se o sumo sacerdote, o homem, não deveria se casar com uma moça impura, quanto mais Cristo Jesus, Ele quer uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja genuína, uma igreja cheia de marcas, uma igreja cheia da adoração, um povo santo, zeloso e de boas obras. A Bíblia nos diz. Você perdeu de dar glória a Deus, porque esse povo é eu, é você, é cada um de nós que estamos se preparando para chegar no céu de luz. Primeira característica, a igreja do arrebatamento tem que ser uma igreja pura. Ei, pura para o Senhor, pura para Ele, aquele que não se contamina com o pecado. Pura para Ele é aquela pessoa que tem uma devoção para o Senhor. Pura para o Senhor é aquela pessoa que olha as circunstâncias da vida, mas diz assim: o meu alvo é chegar no céu, meu alvo é agradar o Senhor. Queira o diabo não queira, é chegar no céu. Segunda qualidade da igreja que Deus precisa para o arrebatamento. Ei, quero que você entenda, o arrebatamento da igreja pode acontecer agora. Aleluia. Aleluia. Então por isso é que nós estamos aqui se preparando. É por isso que nós temos que estar cada momento na nossa vida preparado. Segundo, qualidade da igreja, a igreja do arrebatamento permanece vigilante. Mateus capítulo 24, verso de número 42, a Bíblia diz assim: vigiai, porque não sabeis o dia e hora que há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Ei, você tem vigiado? A igreja do arrebatamento é uma igreja prudente. A igreja que Jesus Cristo pretende encontrar no céu, levantar dessa terra, é uma igreja prudente, que vigia toda hora. Versículo de número 44 diz assim: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem é de vir a hora em que não penseis que há. Pode vir a hora que você diz assim: eu estou desde pequeno na igreja, minha avó falava que Jesus ia voltar, meu pai falava que Jesus ia voltar e até agora não veio. A Bíblia diz assim, que aquele servo que não espera a volta do seu Senhor é um servo negligente, é um servo infiel, é um servo corrupto, em outras palavras. Se nós somos servos do Senhor e estamos preparando o nosso castelo na terra e não estamos preparando a nossa riqueza, que é o céu, pode ficar a partir desse momento alerta, porque Cristo vai vir, vai voltar e você não vai perceber. Não é eu que digo, é a Bíblia que fala. Glória a Deus, aleluia. É doído, mas é a verdade, é a palavra do Senhor. Uma das mais advertências maiores que Jesus advertiu aos seus discípulos foi sobre a vigilância. Por que vigilar? Por quê?
Porque o inimigo, a Bíblia diz que eles largam as setas toda hora. Irmão, eu e você temos cansaço. Eu e você temos fadiga. Eu e você temos sono. O diabo não tem isso, sabe por quê? Porque ele é espírito. Quando eu e você dormimos, o diabo prepara a cilada para eu e você cair. E aí você vai dormir muitas vezes, né? Do jeito que veio da pizzaria, ou quem sabe da janta, deita na cama e não lembra sequer de pedir para Deus te guardar. Aí tu diz, Deus sabe o que eu preciso. Pode saber, Deus sabe, verdade. Mas Ele não é obrigado a guardar se você não tem contato com Ele. Jesus advertiu isso aos seus discípulos por tantas e tantas vezes. Em Lucas capítulo 13, o versículo número 35 até o 48, leia em casa. A Bíblia nos menciona que Jesus Cristo contou a parábola do servo vigilante. Jesus Cristo conta essa parábola e retirou-se a vigilância, ou seja, em todos os seus sermões, na escatologia da Bíblia, Jesus continua afirmando quanto à vigilância. Mateus, Marcos 13:33, quando ele chegou a dizer, olha só, ele olha para a multidão e começa a falar nas palavras lindas, dizendo assim, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O nosso tempo do homem é marcado por estações. O tempo do povo judeu é marcado por estações, mas o tempo de Deus não é pelas estações. O tempo de Deus, a Bíblia fala que é o tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? É um tempo exato. Não é um tempo medido por calendário, por sol, por ano lunar ou solar, mas é um tempo qual Ele tem. Somente Ele lá no céu entende. Pode o homem tentar entender esse tempo que não vai compreender. Então por isso que Ele disse assim, 1 Pedro capítulo 5 verso 7, diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo exato Deus vos exalte. Aleluia! É o tempo de Deus. Terceiro ponto, a Bíblia nos fala que a igreja do arrebatamento permanece de pé. A igreja do arrebatamento, Jesus Cristo quer voltar a buscar uma igreja em pé. E como nós ficamos em pé? Para nós, para a igreja ficar em pé, primeiramente ela tem que ficar de joelho no chão. Primeiramente, para a igreja ficar em pé, ela tem que ficar de joelho no chão. Jesus disse em Lucas capítulo 21, Ele diz no versículo 36, que devemos estar em pé na presença do Filho do Homem. Paulo também em 1 Coríntios, ele começa a dizer ao povo de Corinto, capítulo 10, verso 12, que aqueles, pois que cuidarem estar em pé, olhe para que não caia. Se você está em pé, continua de pé. O que é em pé na vida espiritual? É ter uma vida sóbria, vigilante na presença do Senhor. A igreja que está em pé, ela não olha para a esquerda nem para a direita. A igreja que está em pé, ela tem um alvo para caminhar. A igreja que está em pé, ela não olha para as tribulações da vida. Sabe por quê? Porque Paulo mesmo escreveu dizendo assim, as tribulações produzem a paciência, e se a paciência chega através da tribulação, ela vai produzir a experiência, e se a experiência chega é através da tribulação, ela vai produzir a esperança. E a esperança vai chegar através da tribulação, mas ela não vai causar confusão. Por quê? Porque o amor de Cristo está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Igreja em pé, igreja de joelho, é igreja em pé na presença do Senhor. Cuidado, se você está em pé, para não cair. Porque a Bíblia diz que o homem estando em pé, é muito mais fácil cair do que levantar-se de novo.
A igreja do Senhor que Ele quer para o arrebatamento é uma igreja que permaneça em pé. E só permanecemos em pé se nós primeiramente dobrar o joelho na presença dEle. Quarto ponto, a igreja do arrebatamento permanece, ou seja, a igreja do arrebatamento anseia pela vinda do noivo. Apocalipse capítulo 22, pega lá, verso 20 e 21. Anseia pela vinda do noivo. Você anseia por Cristo voltar, buscar a igreja? Aleluias. Amém? Amém. Você tem essa certeza? Se Jesus voltar agora, você vai para o céu? A igreja que Jesus precisa é uma igreja que esteja preparada, que não olhe para os lados, e se Ele romper os céus e houver um alarido de glória, como a Bíblia fala, você vai estar preparado para subir para o céu. Apocalipse capítulo 22, capítulo 22, verso 20 e 21. Aleluia, dá uma glória a Deus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aquele que espera. Isso. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Ei, aquele que dá testemunho dessas coisas, quer dizer o quê? Deus está passando para João dizendo: olha, tudo isso vai acontecer. Aí João escreve assim, ó: aquele que me passou isso certamente virá sem demora, e se ele veio, ele vai requerer o que ele implantou aqui nessa terra. Qual foi o que ele implantou nessa terra? Foi eu e você para adorar a ele. Nós teremos que se apresentar diante face do Senhor. A igreja do arrebatamento, ela anseia pela vinda do noivo. No livro de Cantares, Salomão, um dos mais belos textos, descreve da forma poética, dizendo que a sunamita, ou seja, a sua noiva, esperava o noivo depressa. E ele escreve dizendo assim: vem depressa, amado meu. Olha só que interessante, presta atenção nisso. E faze-te semelhante ao camo, ou ao filho do corços, sobre os montes dos aromas. Cantares 8, verso 14. Vem depressa. O livro de Cantares simboliza o casamento de Deus com Israel. Aleluias. Aleluia. E o casamento de Cristo com a noiva vai se encontrar no céu. O de Deus com Israel já está selado, e a noiva com o Senhor há de acontecer. E esse casamento, para acontecer, a noiva tem que estar preparada. Como estão as suas vestes? Os talentos estás usando? Quase meia-noite. Meia-noite simboliza na palavra do Senhor hora exata. Hora exata, tempo certo em que Deus estabeleceu para buscar o povo santo, zeloso de boas obras. Então, o noivo agora deste Novo Testamento é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o Cordeiro Imaculado, e Ele está ansioso, ou seja, a igreja também está ansiosa para este encontro. Assim como a sunamita ansiava encontrar o seu amado, a igreja tem que ansiar a cada dia, requerer nas orações, para que Cristo venha ao encontro da igreja nas nuvens. Só não busca, só não ora pedindo assim aquele que está em adultério com o Senhor. Só não ora pedindo assim a igreja que está com as vestes sujas. Anseia encontrar com o Senhor. Aleluia. Ei, ficar neste mundo é a perdição.
Meu amigo, a escolha é você sofrer hoje. A escolha é você chorar hoje. Se isso é sofrer para você, é porque você ainda não se colocou no lugar de Cristo. A escolha é hoje você obedecer a palavra do Senhor, para que lá no amanhã você não venha ter a tua vida na perdição. A igreja que Cristo procura encontrar no céu é uma igreja que anseia que Ele volte depressa. Labassura, Banai, Amansou, Manai. Eu sinto a glória do Senhor neste lugar. Quinto ponto: a igreja que Cristo quer encontrar no arrebatamento mantém as suas lâmpadas acesas. A igreja que Jesus está querendo encontrar é uma igreja que ainda a sua lamparina está acesa. Deus me fala algo. Tantos por aí que dizem assim: eu vou continuar a minha vida novo, desfrutando do que o mundo oferece. Como disse Paulo, as paixões deste mundo. Quando eu chegar numa certa idade, eu vou para a casa do Senhor. Quem sabe você tem esse pensamento? Pois eu quero dizer para você: ei, quem sabe essa hora não vai chegar para você. Sabe por quê? Cristo Jesus pode não ter vindo coletivamente, mas a cada segundo neste mundo morre cerca de 100 pessoas, seja acidentes, seja por guerra, seja todo tipo de morte. E a tua vida, como está para encontrar com o Senhor? Quem sabe chega a minha e a tua hora. E se nós não fazermos como a Bíblia fala, na luz, por lugar aonde você irá, por lugar para muitos que não encontraram com Cristo irá, é escuridão. E lá não se pode fazer nada, a não ser sentir remorsos por não ter olhado pelo que o Senhor disse. A igreja que Jesus pretende encontrar no céu é uma igreja que a lamparina esteja acesa. Quando Jesus fala a parábola no Mateus capítulo 25, ele diz que havia 5 moças que as suas lamparinas estavam apagadas. Sabe o que ele queria dizer aqui? Eu quero resumir para você entender. Jovem, moça que aqui está, homem, mulher, todos nós. Quem já casou fez uma escolha. Deus não coloca o dedo na escolha nossa. Quem vai casar vai fazer uma escolha. O que Jesus disse? As noivas 5 estavam com a lâmpada acesa. Você já vai entender. 5 estavam com a lâmpada apagada. Tinham reserva na lâmpada que estava acesa. Sabe o que acontece? Que servia a lâmpada? Quero que você pense comigo, naquele tempo não existia lâmpadas com energia elétrica. O que iluminava para a pessoa olhar um para o outro era a lamparina. E quando o noivo chegava, ele pegava a lamparina e levantava na mão de cada noiva, pegava a lamparina e percorria a noiva de cima e embaixo. Sabe por quê? Porque pro casal, para o homem e para a mulher casar, ele tem que escolher a noiva, ou a noiva escolher o noivo. E o noivo não pode escolher a noiva se a lâmpada não estiver acesa. Você não entendeu, né? Aleluia. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Ei, o arrebatamento da igreja vai chegar. A lâmpada não é o candeeiro que estava na mão. Sabe o que é? Isaías diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Aleluia. A palavra do Senhor é a lâmpada que nos leva para chegar no arrebatamento.
Se eu e você não tiver a lâmpada do Senhor na vida, podemos jogar a taça fora, porque o noivo não vai reconhecer eu e você. O noivo precisava reconhecer a noiva de cima embaixo, de cima embaixo, de cima embaixo. Se a lâmpada da noiva tivesse apagada, o noivo não conseguiria reconhecer. E a lâmpada não pode emprestar para o outro. A tua salvação é você que vai fazer. A minha salvação sou eu que vou fazer. Eu não vou conseguir salvar a minha filha, nem a minha esposa. Cada um vai ter que prestar conta diante do tribunal, diz a palavra do Senhor. Isso que Jesus quis dizer. Ei, essa lâmpada que as noivas estavam simboliza a salvação. Eu não posso levar a outra pessoa. Aqueles que estavam preparados entraram com o noivo. E quem não estava, a porta se fechou. E depois da porta fechar, não existe bater na porta para essa porta se abrir. Pode até bater, pode até chorar, mas quando Deus fecha, ninguém abre mais. Aleluia, eu sinto o Senhor aqui neste lugar. Olha só, o que acontece? As lâmpadas estavam acesas, com reservas de azeite. Sabe o que é a reserva? A Bíblia fala que lá no céu é um grande memorial. A reserva simboliza quando nós chegarmos no céu. O acusador está nos acusando. Os livros se abrirão. E o que eu e você fizemos, seremos julgados pelo livro. E a reserva que existir no livro será a sentença da minha e da sua vida eterna. Aleluia. Qual é a reserva que você está todo dia escrevendo? Lá no céu há um livro que todo dia está sendo escrito. Qual é que está sendo assinado no céu? O que você tem feito? Um momento de reflexão. Lâmpada acesa, vida no altar. Lâmpada acesa, vida dentro do céu. Dá glória a Deus se você entendeu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, tem muitos que não entenderam. Amém. O que acontece? Jesus também usa um símbolo do castiçal. Se você olhar Apocalipse capítulo 1, verso 20, como a ilustração para as igrejas, o castiçal simbolizava, ou seja, eles se acendiam, colocavam-se as velas para acender, para a iluminação. Jesus Cristo usa também isso em Apocalipse, descrevendo que esse castiçal servia para iluminar continuamente o tabernáculo. Teria que nunca se apagar, continuamente simboliza nunca se apagava. Todo dia, toda noite, toda hora e todo instante, o tabernáculo do Senhor estava aceso. Lá em Êxodo 27, verso 20, a Bíblia diz: toda hora ali estava o sacerdote cuidando dos castiçais, para que o fogo nunca se apagasse, para que existisse a lâmpada acesa diretamente. Aleluia. Todo dia, como eu falei, toda hora alguém vinha trocar a lamparina. E na tua vida, como está a lâmpada? Será que está todo dia acesa? A Bíblia fala que quando Moisés ouvia e falava com o Senhor, a face dele resplandecia mais do que uma lâmpada de 220 volts, simbolicamente. A Bíblia fala que quando ele desce no monte, a face dele brilhava e o povo não conseguia resistir a olhar na face dele. Por quê? Porque a lâmpada do Senhor estava acesa sobre a vida de Moisés. Lá no Êxodo, tabernáculo simbolizava a casa do Senhor, a lâmpada estava acesa. Hoje, tabernáculo simboliza a minha vida e o meu coração, e a lâmpada tem que estar acesa diariamente também.
Tu és tabernáculo do Senhor. E a Aleluia. lâmpada está acesa, está apagada. A igreja que Jesus quer encontrar no céu, as lâmpadas têm que manter-se acesas todo dia. Ei, não pode deixar de brilhar neste mundo. Se deixar de brilhar, vira treva. E a Bíblia diz que a treva não pertence ao Senhor. Quem está nas trevas, quem anda na escuridão, está prestes a cair, a Bíblia fala. Tudo que não presta anda na escuridão, anda nas trevas. Por isso, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso 19, que a igreja do Senhor nunca pode perder o brilho do Espírito Santo. Fiquem em pé comigo. Sexto ponto, a igreja do arrebatamento guarda a palavra de Deus. Salmista Davi disse assim: guardei a palavra do Senhor, escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a igreja guarda a palavra no coração, sabe o que acontece? Vem a tentação, vem a luta, vem a dor, venha o vento que vier, ele está com a palavra guardada no coração. Antes do desejo carnal bater, ele lembra, o Espírito Santo vem e diz: opa, lá na minha palavra diz assim, que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. A igreja que Jesus quer encontrar no céu, guarda a palavra do Senhor. Como você tem guardado a palavra do Senhor? Ei, será que você tem guardado só a Bíblia debaixo do braço e diz que tem guardado a palavra do Senhor? Ou será que você mantém ela aberta todo instante e você diz que tem a palavra do Senhor? A Bíblia, aberta ou fechada, ela continua sendo um livro. Mas quando você lê, o Espírito Santo, que revive a palavra do Senhor todo dia, dá virtude para transformar a tua vida. Por isso que diariamente você tem que ter a palavra do Senhor escondida no teu coração. A igreja que Deus, que Jesus pretende encontrar no céu, guarda a palavra. Aleluia. Sétimo ponto, a igreja do arrebatamento permanece na posição de embaixador. Eu quero explicar uma coisa para você. Embaixador simboliza uma pessoa. Quando as nações fazem pacto com outra nação, eles mandam uma pessoa para representar a nação naquele país. E aquela pessoa está responsável de interligar um país com outro, nos negócios e assim por diante. Mas há um porém. Quando há um eventual de uma guerra, um eventual de uma oposição, a primeira coisa que o país faz é retirar o seu embaixador daquele lugar. Por quê? Porque aquela pessoa é preciosa para aquele país. Sabe o que acontece? A igreja de Jesus Cristo é embaixador do céu aqui na terra. Eu e você somos embaixador do céu. Assim como o governo do mundo tira seus embaixadores, quando encontrar-se esse mundo, quando o Senhor Deus falar assim: olha, está na hora de instalar meu filho, sabe o que vai acontecer? A guerra vai estar se estourando, o diabo está se tramando de todo quanto é lado para derrotar a igreja. Sabe o que Jesus vai acontecer? Ele vai chegar nos céus. A trombeta é o que vai sinalizar a voz do governo, não mundial, mas um governo celestial agora, chamando os seus embaixadores, não para um país corrupto, não para um país corruptível, mas para um país aonde a Bíblia fala que o bicho não entra, que a traça não corrói, que não há ladrão, mas sim paz, alegria eterna. Você perdeu dando glória a Deus. Se você é embaixador de Cristo, você tinha que almejar, você tinha que glorificar a estar neste lugar. Aleluia. Embaixador, tu és embaixador do Senhor. Qual é a almeja você está almejando? Tu é embaixador de Cristo? O embaixador de Cristo está ligado, como diz o ditado, em todos os acontecimentos.
Jesus disse assim quando chegaram e pediram: Senhor, quando vai acontecer a sua volta? Ele fala: olhai para Jerusalém. Jerusalém simboliza o olho do mundo e a voz de Deus na terra. O que acontece? O embaixador do Senhor está ligado aos acontecimentos no mundo inteiro e está examinando a palavra do Senhor todo dia. Por que está examinando e ligado em todos os acontecimentos? Porque quando a voz do seu governo, do seu líder, se expandir no céu, ele vai conhecer, porque ele sabe que aí está chegando a volta do Filho de Deus. Olhai para Israel, olhai para a figueira, quando seus ramos começarem a brotarem, ficai atento, a Bíblia diz. Por quê? Aí é a volta do Senhor. Conclusão geral: Jesus alertou de todas as formas aos seus discípulos sobre a necessidade de estar sempre atento. O que é atento? Eu me criei no interior, e quando você escuta um passarinho que se chama quero-quero gritar lá no meio do potreiro, ou em qualquer lugar que ele grita de noite, é algum movimento que ele está olhando e está passando e assim por diante. Existe um outro passarinho, um outro ave chamada ganso, que é mais guardião do que um cachorro. Quando essa ave gritar, pode ficar sossegado que existe, ou seja, se preocupa que há algum movimento perto do seu lar. Ficar atento simboliza eu e você estar prestando atenção nos movimentos. Ficar atento e você simboliza nós se ligar no céu. Vigiai, ele disse, orai, porque a minha volta ninguém sabe. Para concluir, Mateus capítulo de número 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Vigiai. Eu quero fazer essa oração, vamos lá? Vem aqui na frente, você.